Kaizen na liderança, esse é o assunto de hoje. Então, como eliminar a pressão por resultados em 4 passos. Aqui eu quero hoje, nesse vídeo, compartilhar com vocês um pouco sobre como reduzir essa pressão no dia a dia com o seu líder, com a sua equipe, com os seus pares, e como a gente pode implementar o Kaizen, que é uma filosofia que vem do Lean Manufacturing, que vem lá do Japão, aquela filosofia pensando em melhoria contínua. Como vamos aplicar isso na sua gestão e na sua rotina, a fim de empoderar a sua equipe, de tornar a sua gestão mais colaborativa do que ser uma gestão mais hierárquica, e você consiga tomar decisões estratégicas e sua operação tomar decisões, resolver problemas e bater metas da operação. Então, a ideia aqui para a gente começar é tornar você um facilitador. Como aliviar a pressão por resultados, tornando a sua equipe mais autônoma, certo? O primeiro ponto que a gente vai discutir aqui e o primeiro passo, né, é o foco em melhorias contínuas. Kaizen vem de melhorar continuamente. Então aqui o foco realmente isso. Em vez de buscar grandes saltos de desempenho, a ideia do Kaizen, a ideia da melhoria contínua é realmente dar um passo de cada vez e melhorar continuamente pequenos avanços por dia. Então, o Kaizen ele incentiva, né, através de uma metodologia, através de algumas práticas, essa melhoria constante e gradual. Nós estamos acostumados a dar valor a grandes movimentos. E quando a gente fala de Kaizen, esses pequenos movimentos é onde leva as grandes melhorias no longo prazo. Cada melhoria no Kaizen deve ser celebrada. Então, quando a gente fala de pressão, a gente fala daquela necessidade de bater grandes metas em um curto período. E essas grandes metas, né, esses grandes desafios, eles vão se tornando cada vez mais difíceis e as pessoas vão desacreditando neles, se a meta, né, o nosso objetivo, ele está muito fora, está muito não atingível. Por isso, focar em melhoria contínua é exatamente estabelecer metas desdobradas daquela meta principal e resultados alcançáveis. Você deve estar pensando: ah, mas Kaizen, melhoria contínua, isso realmente é muito bonito, a teoria é muito bonita, mas no meu processo eu preciso de resultados rápidos. O meu chefe, o meu líder, ele realmente exige que eu entregue resultados e esse tipo de Kaizen parece ser lento demais para minha operação. Aqui eu quero trazer que a resposta para isso é que resultados pequenos e resultados constantes, eles são muito bons e são essenciais para o longo prazo. Esses resultados, quando você pensa, né, na sua rotina atual, você tem vários problemas que está resolvendo. Esses problemas poderiam ser resolvidos, né, no seu eu do passado, ou outra pessoa que estava na sua empresa que pudesse ter resolvido de uma forma definitiva e que você, pegando agora no futuro, você não consiga ter não precisa ter esses problemas mais uma vez. Então a gente fala aqui de pequenas melhorias e quando somadas entre elas, elas têm um impacto positivo no longo prazo. Como fazer isso, né? Como a gente vai aplicar o Kaizen na nossa rotina? Então, o primeiro passo é a gente identificar que as pessoas da operação são as pessoas onde tem as pessoas que têm as melhores ideias, as pessoas que conhecem o problema, que conhecem a operação como um todo. Você, líder, não quer dizer que você não conheça, mas quem está ali no dia a dia, vendo o problema, vendo realmente a operação acontecer, é o seu time. Se você é líder de líderes, é o time da sua liderança abaixo. Então você precisa estar ciente desse primeiro ponto. Identificado esse primeiro ponto, existe no Lean Manufacturing um programa de ideias ou programa de sugestões, onde a operação levanta os problemas, ela provavelmente já sabe qual que é a melhor prática e a partir desse conhecimento da operação que ela tem, a gente vai aproveitar e levantar quais são essas ideias através de um programa de sugestões, um programa de ideias. Como a gente estrutura isso na prática? A gente vai pegar e citar quais são as categorias que nosso time, a nossa operação vai levantar de ideias. Então a gente pode colocar aqui
Você pode levantar ideias de produtividade, qualidade, segurança, e dependendo do teu escopo, vão ter outras categorias, mas é bom citar essas categorias. Então, se alguém do meu time tiver uma ideia e essa ideia pode ser implementada, ela vai escrever, e aí a gente vai colocar uma estrutura de coleta de ideias, seja uma caixa de sugestão física, seja um formulário para preencher no Google Forms, seja algum outro tipo de coleta de dados onde as pessoas vão ter ideias e vão colocar nesse sistema. E aí é bom estruturar. Então, já temos uma categoria, a gente tem uma estrutura de coleta de ideias, agora é bom a gente colocar principais pontos. Eu colocaria 3 principais pontos: problema, impacto e solução. Qual é o problema que eu identifiquei? Então, ela vai descrever o que que é, o que que ela viu, qual foi o desvio de operação que ela encontrou. Depois vai colocar o impacto disso. Então, isso gera parada de produção, isso gera espera, isso gera grande movimentação para a equipe, isso aqui gera desperdício de defeitos. E depois de colocar o impacto, já entra com a solução. Então, essa é a minha ideia. A partir desse problema que gera esse impacto, a minha sugestão é essa. Então, deixar de uma forma bem clara e bem estruturada para que as ideias elas chegam não de uma forma aberta. E aí vai gerar retrabalho, você vai ter que perguntar, você vai ter que questionar. Então, coloque isso como uma oportunidade de você levantar novas, eh, novos jeitos de produzir e tirar todo esse desperdício, todos os defeitos que a produção consegue identificar. Alguns critérios de avaliação. Então, a gente já definindo as categorias e definindo uma estrutura de coleta de dados e colocando dentro dessa estrutura algumas perguntas que vão direcionar ela até chegar nessa ideia, a gente vai colocar alguns critérios de avaliação. A gente vai ter 10, 15, 20, 30 ideias diferentes, dependendo da empresa, dependendo do engajamento que você conseguir promover. E essas ideias devem passar por uma triagem para a gente escolher quais ideias que a gente vai implementar, não vamos implementar todas. A gente pode colocar critérios como custo, tempo de retorno, então vai ter uma ideia, quanto tempo vai demorar para que essa implantação ela gere retorno para a gente, qual que é a dificuldade de implantação dela e qual é o impacto. Então, se a gente conseguir categorizar aquelas com custo baixo, tempo de retorno alto, dificuldade baixa e alto impacto, você vê que essa é uma ótima ideia para ser implementada. Coloque alguns critérios, seja de 1 a 5, e, e invista tempo nisso. Muitos programas de ideias, quando a gente vê nas empresas, as pessoas veem como um trabalho extra, eu ter que corrigir aquelas ideias, ter que avaliar a ideia de todo mundo, mas é muito difícil você colocar ideias, colocar soluções e implementar melhorias dentro da sua empresa quando vem top-down, né? Vem decisões de cima para baixo e simplesmente faça. Quando as soluções e quando as ideias vêm, né, da operação, vêm do seu time, as pessoas compram mais fácil. Então vai ser muito mais natural, muito mais tranquilo implementar essas melhorias e as pessoas vão, né, claro, engajar muito mais. E por fim, após passar por todas essa coleta de dados, é importante ter um reconhecimento da operação, um reconhecimento das melhores ideias. Aí abre aqui como sugestão para realmente dar uma premiação, como que a gente pode parabenizar essas pessoas, seja por um evento de melhores ideias, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, se você quiser fazer depois de um tempo de maturidade, né, uma vez por mês, e premiar essas melhores ideias. Aqui é onde as pessoas realmente vão continuar engajando, né, a levantar boas ideias para sua empresa. Um segundo ponto, agora, para, de novo, aliviar a pressão por resultado através do Kaizen, é realmente empoderar a sua equipe. Como eu vou empoderar a minha equipe? Se você tiver, né, uma estrutura de hierarquia rígida, você não vai conseguir dar poder e dar autonomia para sua equipe. O objetivo para que você consiga aliviar a pressão
por resultados e aliviar a pressão no dia a dia é você tomar decisões estratégicas e deixar a sua operação a tomar decisões operacionais. Ao dar autonomia para a sua equipe, para que ela tome decisões e comece aos poucos a liderar pequenas iniciativas dentro da sua empresa, você forma aqui um exército de mini líderes. E é aqui que está o segredo. Você imagina você ser o líder, que você tem a pressão por resultado, você centraliza toda a tomada de decisão, mas agora você está dando aos poucos liberdade para sua equipe tomar pequenas decisões e resolver os problemas do dia a dia. Isso libera tempo, né, para você se concentrar realmente nas atividades que estão no seu escopo e deixa a parte operacional para a operação, para o seu time. Seja isso, né, se você for um líder de pessoas ou um líder de líderes, novamente. Um líder de líderes, você vai tirar a pressão e vai deixar a parte estratégica, ficar com a parte estratégica e deixar a parte tática, por exemplo, para sua equipe. Como eu posso aplicar hoje isso na minha liderança? Então, aqui a sugestão é você implementar reuniões regulares, ou chamados Daily Huddles. As Daily Huddles, ou as reuniões do dia a dia, elas são feitas para que você consiga entender quais são os principais problemas da sua equipe, para que você consiga atuar como um facilitador e uma cadeia de ajuda, né, um suporte para a sua equipe, se ela não consegue resolver os problemas, e a sua equipe consegue trazer de uma forma estruturada o que está acontecendo dentro da operação. Isso é o ouro, aqui que mora realmente o segredo para que você consiga ter equipes que performam melhor e equipes que sejam mais autônomas. Como fazer isso na prática? Primeiro ponto, defina quais são os indicadores principais da sua operação. Defina um, dois, três principais indicadores. Depois, defina uma duração. Essa reunião não deve durar muito mais que 10, 15 minutos, dependendo, claro, do tamanho da sua equipe. Cada um vai dizer o que aconteceu, qual foi o principal problema, qual foi o impacto, e com isso, elas vão conseguir levantar aos poucos o que aconteceu e elas vão começar a pensar nas possíveis causas e elas vão entregar as soluções. Defina um roteiro de reunião. Então, não é para simplesmente as pessoas chegarem, se reunirem e começar um bate-papo. Tem que ter o início, tem que ter o meio, tem que ter fim, tem que ter horário onde vão falar sobre os problemas, tem que ter horário que vai falar sobre indicadores e tem que ter horário onde vai realmente solicitar uma cadeia de ajuda, seja sua, seja onde você vai precisar escalar para a sua liderança também, porque você foge um pouco do seu escopo e depois dessa reunião, deixar os assuntos fora desse roteiro para o final. Então, se a sua reunião tem um tempo limitado, respeite esse tempo limitado. Não use o celular durante essa reunião. Não fique com conversas, né, tente ser o guardião dessa reunião, segurando realmente que ela tenha um escopo direcionado para resolução de problemas. E, né, utilize. Como eu digo, realmente levantar o problema, é levantar o problema de forma estruturada. Então não é simplesmente a pessoa falar que eu estou com um problema A, B, C, mas sim o problema está linkado com esse indicador, que esse indicador teve um impacto de X, a causa foi essa, ou pelo menos foi a causa que a gente identificou na hora, e a solução vai ser essa aqui. E aí a gente consegue já começar a estruturar uma linha de pensamento um pouco mais voltado para a solução de problemas. O nosso terceiro ponto é a cultura de feedback e aprendizado. Errar é humano. E aqui, quando a gente fala de liderança Lean, errar é preciso. O problema deve ser sempre encarado como uma oportunidade. Então, daqui para frente, a partir de hoje, a gente tem um acordo. Sempre que você ouvir problema, você vai entender oportunidade. Onde que eu posso melhorar a minha operação? Então, você já tem uma linha estática da sua operação, como ela trabalha no dia a dia, essa é a sua meta. Sempre que aparece um problema, aqui é uma oportunidade para você dar um pulo e conseguir aumentar seus indicadores, que você vai conseguir atingir suas metas e gerar resultado para sua empresa. Seu papel como líder é promover uma mentalidade de aprendizado em vez de punição por falhas. Então fica a dica, se você identifica que sua equipe está escondendo o problema de você, está aí um sinal que provavelmente elas entendem problemas como sinônimo de punição.
com que elas não podem fazer e que problemas realmente são proibidos dentro da operação. E você trocando isso, você tornando, né, todo esse processo de identificar problemas como oportunidade, e isso não vem da noite para o dia, isso através da implementação de uma cultura, você vai corrigir os problemas grandes antes deles se tornarem grandes. Quando surgir qualquer indício de pequenos problemas na sua empresa, eles serão já levantados e você vai conseguir, né, criar um ambiente de resolução muito mais fácil, muito mais perto de você e perto da sua produção. Por isso, a pressão, né, de acertar sempre diminui, fazendo com que as pessoas, né, o ambiente saia daquele ambiente pesado, se torne um ambiente muito mais leve e colaborativo e focado em resultado. Esse é o principal, focado em resultado e focado em atingir metas. Você pode estar pensando que o feedback, né, pode gerar conflito, desmotivação. Não é todo mundo que sabe ouvir um bom feedback. As pessoas às vezes não reagem bem às críticas, as pessoas não entendem que aquele feedback ele é construtivo e que pode levar muito tempo, né, ficar corrigindo todo mundo através de feedback, quando o foco deveria ser em resultados. Aqui o feedback é quando a pessoa está levantando um problema e quando ela está colocando através, né, da sua capacidade de identificar, colocar uma solução possível através da causa que ela identificou, aqui entra o seu papel como um mentor, como um mediador, onde você vai fazer algumas perguntas abertas e vai mudar, né, todo aquele cenário onde você percebe que ela não está indo para o local certo, não está indo para o caminho certo na linha de pensamento dela, e vai começar, né, a fazer perguntas mais incisivas, perguntas mais direcionadas e um feedback, seja positivo ou seja um feedback de oportunidade. Tá? Na próxima vez a gente pode pensar não dessa maneira, mas de uma outra maneira um pouco mais, né, direcionada. Lembre-se, feedback é um presente. Feedback não deve ser encarado como algo negativo. Como aplicar isso dentro da sua liderança? Você deve criar ambientes propícios, ambientes dedicados ao feedback. O feedback não deve ser de uma forma aleatória. E dentro dessas reuniões, quando eu coloco umas reuniões diárias, né, de avaliar indicadores, de avaliar quais foram os problemas do dia anterior, por exemplo, você pode colocar um momento no final da reunião para implementar, né, para aplicar um feedback, seja positivo, seja de uma oportunidade. Então, seja você realmente dar o feedback para sua equipe, seja a sua equipe dar um feedback para você ou para elas mesmas. Ó, essa reunião foi boa, a gente conseguiu ser bem assertivo no nosso horário, a gente conseguiu identificar a causa do nosso problema muito rápido, muito eficiente, o impacto está bem alinhado, ou, pelo contrário, né? Hoje a gente se perdeu um pouco, né, no nosso escopo, a gente começou a falar de outros assuntos que não eram relacionados aos indicadores que a gente se propôs a resolver, e isso acabou estendendo um pouco o tempo da nossa reunião. Então fica aqui um feedback de oportunidade. Olha só, criamos um ambiente, as pessoas entendem, as pessoas aos poucos, novamente, as pessoas vão entendendo que esse feedback é construtivo. Então, cabe a você, líder, gerar esse ambiente e plantar uma sementinha a cada dia. As pessoas começam já a entender que isso é uma cultura e uma mudança de pensamento. Quarto ponto, alinhamento de expectativas. Aqui, para a gente conseguir, né, reduzir a pressão por resultado através do Kaizen, é a gente colocar bons indicadores e boas metas que estejam alinhadas e que sejam atingíveis e que venham, né, de forma transparente. Alinhar a expectativa é simplesmente a gente colocar uma meta estratégica, desdobrar uma meta para a parte tática, até chegar nas metas operacionais de uma forma linear e de uma forma que tenha conexão uma com a outra. Então, se a meta da minha empresa como um todo é gerar mais receita, gerar X de receita, como que nós, da operação, como que o nosso time consegue resolver e consegue alinhar isso para que isso fique realmente que as pessoas tenham engajamento sobre essas ações, sobre essas metas. Então, colocar, né, prioridade sobre o que é mais importante.
Você setando um, dois ou três grandes indicadores para ver no dia a dia na sua equipe, você vai realmente tirar todo aquele ruído externo do que não interessa e focar simplesmente nessas metas principais, esses indicadores principais, os KPIs. Porque fazer tudo ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada, obviamente. Como colocar isso só? Como a gente implementa metas atingíveis? Aqui eu coloco um exemplo, né, de a gente colocar metas SMART. Então, o que que é o SMART? É ser específico, mensurável, atingível, relevante e que tenha, né, um tempo, um prazo. Toda meta, ela deve seguir, né, esses 5 critérios para que você consiga atingir, e consiga setar, criar bons indicadores, boas metas e assim, né, alinhar a expectativa tanto com você, seu par, tanto com você, seu líder, quanto você e a sua equipe. Um ponto extremamente importante na hora da gente alinhar as expectativas é fazer um bom desdobramento de metas. E um bom desdobramento de metas vem, né, de uma meta que começa grande e que começa muito difícil de alcançar e como a gente consegue desdobrar essas metas de forma com que num dia, num único dia, nós conseguimos ter certeza que nós vamos bater essa meta com as ferramentas que a gente tem para aquele dia. Um desdobramento de metas eficaz, ele deve ser tão ramificado a ponto de, em um dia, eu saber quais são os indicadores que eu tenho que atingir e o que eu preciso fazer para atingir aquela meta. Se eu atingir meta no dia a dia até o final do mês, até o final do ano, eu vou conseguir atingir aquela meta estratégica. Esse é o principal, né, o principal objetivo de você desdobrar uma meta. Pessoal, esses são os 4 passos para você conseguir reduzir aos poucos a pressão sobre o seu trabalho, a pressão por resultados e a pressão da equipe de uma forma geral e consiga criar um ambiente muito mais colaborativo, muito mais tranquilo para que a meta seja atingida de uma forma mais fácil. Se você gostou desse conteúdo, já nos siga no canal e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no TikTok, que hoje estamos agora no TikTok também, colocando conteúdo por lá. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço e até a próxima.